Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na nossa própria biologia, para entender a ciência fascinante de como o corpo produz energia para cada coisinha que a gente faz. Já pararam para pensar nisso? É uma ótima pergunta, né? Por que essa diferença tão grande de performance? A resposta está toda na forma como o nosso corpo gerencia o combustível. E é exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar aqui. Beleza? Então vamos começar pelo básico do básico. Precisamos conhecer o ATP. O nome completo é trifosfato de adenosina, mas pode pensar nele como a moeda de energia do corpo. É o dinheiro. Para dar um passo, levantar um peso ou até mesmo para piscar, o corpo precisa pagar com o ATP. É a única moeda que ele aceita. Agora se preparem, porque aqui veio o ponto mais doido de todos. O nosso corpo só tem ATP estocado o suficiente para 1 ou 2 segundos de exercício máximo. É isso mesmo que vocês ouviram. 2 segundos. Então, como é que a gente consegue se mover por mais tempo? Bom, é aí que entram os nossos incríveis sistemas de energia. Vamos dar uma olhada primeiro nos velocistas do nosso corpo. Aqueles sistemas que entram em ação na hora, quando a gente precisa daquela explosão de energia para já. O primeiro da fila é o sistema fosfagênio. E a melhor analogia para ele é pensar naquelas moedas que a gente tem no bolso, sabe? É o dinheiro mais rápido, o mais fácil de pegar para fazer uma compra pequena e imediata. O superpoder desse sistema é a velocidade. É instantâneo. Ele usa uma molécula chamada fosfocreatina para reciclar o ATP na hora. Só que, assim como as moedas no bolso, o estoque acaba bem rápido. Dura ali, no máximo, uns 30 segundos. Por isso ele é perfeito para aquele esforço máximo, aquela explosão. E, quando as moedas acabam, o que acontece? O corpo apela para a glicólise anaeróbica. Pensa nisso como ter que sacar dinheiro num caixa eletrônico que cobra uma taxa de câmbio horrível. Você até consegue o dinheiro rápido, mas, nossa, não é nada eficiente. Esse sistema aqui queima o açúcar que está guardado nos músculos, o tal do glicogênio, sem precisar de oxigênio. É bem rápido e dá para a gente energia para esforços bem intensos de até uns 2 minutos. O problema? Ele deixa um resíduo, o famoso ácido lático. É ele que causa aquela sensação de queimação no músculo que uma hora força a gente a diminuir o ritmo. Ok? A gente já viu os sistemas de explosão. Agora vamos conhecer os maratonistas do nosso corpo, os sistemas que nos mantêm em movimento por horas a fio. Esse aqui é tipo o irmão mais eficiente do sistema anterior. É como ir num banco que tem uma taxa de câmbio excelente. Demora um pouquinho mais para conseguir o dinheiro, claro, mas o retorno que se tem com o combustível é muito maior. Com a ajuda do oxigênio, o corpo consegue extrair uma quantidade imensa de energia da glicose. É um processo mais lento, que leva uns minutinhos para pegar no tranco, mas que pode sustentar a gente por até 90 minutos de exercício intenso. E olha só a eficiência. Para a mesma molécula de glicose, esse sistema produz 10 vezes mais ATP. E, finalmente, chegamos na nossa reserva estratégica, na nossa maior riqueza, a oxidação da gordura. Pensa nisso como ter uma barra de ouro. O valor é gigantesco, mas não é nem um pouco fácil ou rápido de converter em dinheiro vivo para usar no dia a dia. O corpo tem um estoque de gordura que, em teoria, poderia nos manter em movimento por dias. É a nossa fonte de energia mais densa. Qual a desvantagem? O processo de transformar gordura em ATP é muito lento e precisa de muito oxigênio. Por isso, ele é o combustível perfeito para atividades de baixa intensidade e longa duração, tipo uma caminhada longa ou uma corrida bem leve. Certo? Já passamos pelas 4 principais vias de energia. Agora, vamos colocar todas elas lado a lado para ver as diferenças de forma bem clara. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Olha só o contraste. O sistema fosfagênio é instantâneo, mas acaba em segundos. Lá no outro extremo, a gordura é super lenta para ser usada, mas a capacidade dura horas, ou até dias. É sempre uma troca entre velocidade e duração. Das moedas até a barra de ouro, cada sistema tem o seu papel fundamental. Agora, atenção, porque aqui vem a grande virada na história, o ponto que muda tudo. Muita gente acha que um sistema desliga para o outro poder ligar, sabe? Mas a fonte deixa bem claro, isso não acontece. Eles são todos ativados ao mesmo tempo. A melhor forma de visualizar isso é a seguinte: não é uma corrida de revezamento, em que um corredor passa o bastão para o próximo. É, na verdade, um trabalho em equipe. Pensa num time de futebol. Todos os jogadores estão em campo ao mesmo tempo, mas um deles vira o protagonista dependendo da jogada, da situação do jogo. Então tá, o que tudo isso quer dizer na prática? Como é que essa ciência toda se aplica nos diferentes tipos de atividade física que a gente faz?
Este gráfico aqui ilustra perfeitamente essa ideia de dominância. Para um levantamento de peso, o sistema das moedas, o fosfagênio, é o chefão. Já numa corrida de 400 metros, quem assume o comando é o sistema anaeróbico, o do saque rápido. E claro, numa maratona, os sistemas aeróbicos, os do banco, são os protagonistas. Todos estão lá, trabalhando juntos, mas a intensidade e a duração da atividade é que definem quem vai brilhar mais. Vamos fechar com um exemplo bem claro. Um levantador de peso precisa de uma explosão máxima de energia por pouquíssimos segundos. Ele depende quase que totalmente do sistema fosfagênio. Por outro lado, um ciclista num passeio longo precisa de energia constante por horas. Ele vai contar principalmente com seus sistemas aeróbicos que queimam glicose e principalmente gordura. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Da próxima vez que for treinar, pare e pense. O que estou fazendo agora é um sprint ou uma maratona? Estou usando minhas moedas, minhas notas ou minha barra de ouro? Entender essa resposta pode mudar completamente a forma de treinar e até de se alimentar.